Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live do Projeto Boi a Pasto. Bate-papo sobre manejo de pastagens. Hoje a gente vai falar sobre produção de semente de gramínea forrageira. Nosso amigo e colega de trabalho, professor Dr. Adenilson Paiva, vai estar com a gente. Ele já solicitou aqui a participação. Vou colocar. Lembrando aí que a nossa live vai ficar gravada lá no nosso canal do YouTube. Quem quiser acessar ela depois, fique à vontade para estar acessando. Professor Adenilson, boa noite. Seja Boa noite. bem-vindo ao nosso bate-papo de manejo de pastagens. Agradecer o seu aceite do nosso convite. Tá? Apresentando o professor Adenilson. O professor Adenilson é zootecnista, tem mestrado e doutorado em Ciência Animal e Pastagens pela Exalc, e atualmente é professor de forragicultura e pastagens na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem um vasto conhecimento aí na área de produção de semente de forrageira, trabalhou aí na iniciativa privada durante um tempo e atualmente está com a gente aí na academia, ensinando, transmitindo os conhecimentos dele aí para os alunos. Tenho certeza que vai formar excelentes profissionais aí na Federal Rural do Rio. Adenilson, boa noite, seja bem-vindo. A palavra está com você. Ô, Leandro, boa noite, obrigado pelo convite. Em relação ao som, imagem aí, tá tudo bem? Esse mundo digital, às vezes, Tudo a gente ótimo. não tá tão adaptado assim. Tá tudo ótimo. Tô vendo que você tá meio com frio aí, né? Tá de jaqueta, né? O sul de Minas é diferente É. do Triângulo Mineiro, né? Exato, aqui tá calor, mas tá bom. Então, ô, Leandro, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Eu já assisti algumas lives aí no Instagram, alguns temas bem interessantes, né? Então, quando você me fez o convite e trouxe uma sugestão, né? O tema de produção de sementes de gramíneas forrageiras, eu fiquei empolgado, porque é um tema que eu aprendi a gostar, né? E é um tema que é de suma importância, que muitas vezes a gente não dá o devido valor no processo em si, né? Tanto nós como pesquisadores e até o próprio agricultor, o pecuarista, né? Quando ele vai numa revenda para comprar a semente, ele olha a semente já embalada no saco e eles Exato. não entende o processo, né, que foi necessário até aquela semente estar disponível ali na revenda, né? Sim. E às vezes isso faz com que o produtor ele passe a dar muita atenção o valor do quilo da semente, e muitas vezes buscando aquela semente que talvez seja a mais barata, aquela que é mais conveniente, né? Então, isso às vezes pode ser um erro, né? Já que o insumo, né, a semente, num processo de formação de pastagem, ele representa um custo considerável, mas ele não é o maior, né? Então, no montante aí, talvez, não sei se você tem um número mais atualizado, mas o que a gente escuta ou vê de informação, né, que a semente gira em torno aí de 10 a 15% do custo, ou 20%, isso tem uma certa variabilidade, né, do preço em função da região, do seu sistema de formação, enfim. Então, eu acho que isso esse tema, né, ele passa a ser importante para a gente entender, bom, antes do preço, vamos pensar nas outros parâmetros, né, que a gente tem que cuidar na hora de escolher uma determinada semente de um determinado fornecedor. Então, acho que é um tema que merece esse carinho. E como eu disse, né, quando terminamos a pós, fomos contemporâneos e a gente, momento algum, sempre trabalhando com pastagem, mas muito voltado para o manejo, né? Sim. E a gente sempre estudando muito como manejar o pasto e, de certa forma, não dávamos, né, essa atenção para isso, falando, né, sobre como foi a minha vida acadêmica, né? Sim. E como você disse, assim que eu terminei a pós, fui para uma iniciativa privada e tive a oportunidade de trabalhar um pouco nesse mundo durante 4 anos, com a parte de pesquisas voltadas para a produção de semente, com os produtores, né, de semente, e eu vi o quanto há uma carência muito grande
da participação de pesquisadores para desenvolver ainda mais, né, estudos relacionados a essa área, porque Sim. pessoas especialistas no tema de sementes, eles acabam trabalhando com grandes culturas, com milho, com soja, sorgo, e o pessoal da forragem, eles trabalham com manejo do uso da forragem, sim, poucos, né, acabam dando atenção para o processo de estudo da produção de semente. Então, eu também foi dessa forma, e quando fui para o campo, né, vi que falta muita informação, e cada propriedade que a gente produzia, que a gente visitava, você via que as dificuldades eram diferentes, né? Produtores que eles ficavam meio que dependentes da própria experiência, como produzir semente. Sim. No produtor A, ele usava a experiência, no produtor B, ele usava aquela experiência, e nesse período curto que trabalhamos, a gente tentava entender um pouquinho dessas experiências e aplicar isso, desenvolver algumas pesquisas, né? E é um mercado muito importante em termos de que merece essa atenção, além de tudo mais, se a gente pegar alguns dados, né, pegando os dados da Associação Brasileira de Sementes e Mudas, da Abracem, de 2010, a total de produção de sementes de gramíneas forrageiras era aí de 85 mil toneladas. O último levantamento, que é de 2018, isso já está em 320 mil toneladas de sementes forrageiras. Né? É um aumento grandioso, né? Isso se deve muito ao crescimento da pecuária, isso se deve muito ao avanço que nós tivemos em outras, né, partes do processo de produção de semente, mas ainda a gente mostra que tem um potencial, né? E o Brasil é o maior produtor e também é o maior exportador, né? Usando um pouco os dados do mapa, que tem alguns dados sobre exportação de semente, o Brasil exporta aí 10 mil toneladas de sementes, né, E também o maior consumidor, né, Denilson? A Sim. nossa área de passagem de gramínea tropical, nós somos o maior consumidor de semente, das sementes que nós produzimos também. Né? Sim, então sim, você produz muito, é o maior exportador e naturalmente o maior consumidor. Então, Sim. Se você pega o número ano a ano, né, isso varia um pouco, porque depende muito de como está o preço do boi, se o pecuarista está animado em fazer reforma, então isso aumenta um pouco a demanda, né, por sementes e assim vai. Então é uma área que a gente precisa estudar e o pecuarista ele tem que dar valor na hora que ele for adquirir a semente e pensar com muito carinho, né? Então, porque o processo ele é complexo, né? Um processo de produção de semente. Ele começa com uma semente de origem, que geralmente ou é uma semente genética ou uma semente básica. A semente genética ela vem dos programas de melhoramento, né? Teve o Dr. Ulisses recente aí que falou bastante desse tema relacionado ao melhoramento. Então, eles dão origem a essa semente genética, né, ou a semente básica, depois que é utilizada pelos produtores que são aí cadastrados, que tem Renasem, registro para produção de semente. Então eles seguem todo um critério para registrar esses campos de produção. Esses campos eles passam por vistorias, acho que são no mínimo 2 vistorias, uma na fase de crescimento e outra na fase, acho que pós-floração de fiscais do Ministério. Então isso já, por si só, já traz uma certa seriedade para o processo de produção de semente. Né? Claro. E partindo daí vai para um processo muito específicos de produção de semente. Né? Você tem um plantio. E aí você já começa, o produtor, né, o produtor de semente, ele já esbarra em algumas falta de informações. Bom, qual espaçamento utilizar? Né? A gente tinha exemplos do mesmo plantio, de uma mesma gramínea forrageira, produtores que plantavam a 90, produtores que plantavam a 70, produtores que queriam plantar a 50, e às vezes muito isso em função do equipamento que ele tinha disponível na propriedade, enfim. Então, mas sem dúvida, há uma recomendação técnica e, de certa forma, que vai promover uma melhor produção, né, dessa semente forrageira, mas que precisa ser estudado para cada forrageira. Né?
Sim. um espaçamento de 70 que pode funcionar bem para uma gramínea, talvez para uma decumbens, não funcione para uma brisanta ou vice-versa. Então, a Exato. capacidade de perfilhamento das gramíneas, elas interferem nesse potencial de produção. Porque o que interessa para o produtor de semente é produzir semente. E para ele produzir semente, ele tem que ter no seu campo de produção, no florescimento, o máximo possível de plantas entrando no estágio reprodutivo no momento correto, vamos pensar dessa forma. Então, se esses cuidados com a população de plantas não são tomadas, ele pode, de uma certa forma, ter uma população muito alta no início, né, quando a planta está vegetativa, e aí entrando um pouco em ecologia de gramíneas, tem aquela relação de tamanho-densidade, né? Então, o que acontece? A planta o perfil fica muito grande, reduz o número de perfilhos, porém perfilhos muito pesados. Então, quando reduz perfilho, vai reduzir potenciais geradores de sementes, né? Então, é um tema que merece muita pesquisa, porque a gente não... Esse momento correto, qual que é a população ideal? O ideal é ter o máximo número de plantas entrando em estágio reprodutivo. Só que dependendo dos manejos de adubação, ou em alguns casos talvez de irrigação, acho que não é muito utilizado no mundo de produção de semente de forrageiras, isso pode mudar totalmente essa dinâmica. Você faz, muitos produtores, né, no campo falam, a planta vegetou muito. Às vezes nós visitávamos campos maravilhosos, viçosos, e a hora que você varria, né, que é outro item que nós vamos conversar daqui a pouco, a produção não correspondia àquela expectativa, porque nós estamos falando de uma planta que não é domesticada, né? Você tem diferente de uma lavoura, né, de um campo de produção de semente de milho, você planta, elas germinam relativamente juntas, elas estão no mesmo ciclo, né, no mesmo estágio fisiológico, tudo acontece de forma simultânea. Então, se você faz uma adubação, se você faz a aplicação, talvez, de uma adubação foliar, todas as plantas elas estão no mesmo estágio. Então, você vai ter uma ação homogênea daquilo que está sendo feito. Já no mundo de produção de semente de gramíneas forrageiras, isso não acontece. Pela planta ela não ser domesticada, ou seja, o tempo todo ela está emitindo perfilho, que é graças a essa característica, que é o pasto, ele é uma cultura perene. Então a gente não pode fugir disso, a gente tem que estimular essa capacidade de perfilhamento das gramíneas forrageiras. A gente nunca vai ter um campo de semente relativamente homogêneo. Você vai ter perfilhos de todas as idades, por exemplo, perfilhos velhos, maduros, perfilhos morrendo, então isso torna o processo ainda mais complexo, né? Então, por isso que eu acredito, né, agora que eu voltei para o mundo acadêmico, estudar um pouco essa dinâmica, né, da população de plantas é um dos caminhos para a gente melhorar um pouco a estabilidade de produção, melhorar um pouco a produtividade em si, né? Então, eu acho que isso que a gente merece. E partindo, né, num processo de produção de semente, outros itens, né, já como eu coloquei um tema aí, alguns desafios que os produtores passam. Você não tem herbicida registrado para pastar. Então, se você quer trabalhar de certa forma dentro da lei, isso já é um entrave, porque você não tem herbicida registrado. Os herbicidas registrados são justamente para matar aquela gramínea forrageira, né? Em algumas outras culturas, não para a cultura em si. E aí sim, né, a dificuldade do produtor de semente ele se torna ainda maior, porque você tem plantas invasoras, né, ou plantas daninhas no seu campo de produção de sementes que podem comprometer toda a sua produtividade final, porque existem espécies que são toleradas, nocivas, proibidas, tem um limite para alguns, isso é estabelecido pelo mapa. Então ele tem que ter que se cuidar desde o início. E plantas daninhas, em campo de produção de semente, o trabalho maior que elas trazem para o produtor é nessa fase inicial, na fase de formação. Porque dado uma fase que a
a gramínea ela já se estabeleceu, ela já fechou a entrelinha, né? E a planta daninha ela não compete, ela não consegue competir. Então, nessa fase inicial, o herbicida ele passa a ser uma necessidade do produtor e, ao mesmo tempo, uma limitação, porque você não tem tantas opções. E aí, novamente, Sim, eu acredito sim. que a pesquisa ela possa trazer algumas respostas, justamente nessa questão de população, espaçamento entre linhas, né? Se você trabalha com espaçamento mais reduzido, você vai fazer com que permitir, né, que o fechamento da entrelinha ocorra mais rápido, né? Então a gramínea ela se torna mais competitiva. Sim, então, exato. Esses são dois pontos que estudar um pouco essa dinâmica da população em um ambiente de produção de semente que é em crescimento livre, ela vai trazer muitas respostas, né? E ajudar o produtor ter essa ferramenta, né? Já que ele não tem a questão dos herbicidas, né? Sim, sim. E continuando, né? Pensando no campo que ele já foi semeado, que ele passou por um estágio inicial de formação, que aí você tem a questão das invasoras, vai chegar no momento que ele vai entrar na floração. E como não é uma cultura, né, domesticada, como ela não é homogênea, aquilo você pode ter 2, 3 floradas, aí varia sim, de acordo com a gramínea, né, que está sendo a semente produzida. Sim. E de acordo com essas floradas, de acordo com as condições ambientais, isso pode muito bem fazer o insucesso da produção de semente, gerar essa frustração que eu comentei anteriormente, né? Você vê um campo muito bonito e que hora que vai colher não se transforma aquilo em quilos de semente produzida. Então, é outro ponto importante. E entra também a questão da adubação, né? Principalmente a adubação nitrogenada, que é se o produtor ele aduba demais, vai acontecer o que eles falam, né? Vai ficar muito viçar demais e acamar depois e produzir pouca semente. Se você não muita aduba, massa, né? muita massa, né? Produz muita massa. Perfila demais no estágio e no meu entendimento de população, a hora que ele vai emitir a inflorescência para ter a produção de semente, você tem poucas plantas ali fazendo isso, né? Então, isso é um critério. E aí tem também a adubação que você faz nesse período de florescimento. Eu sei que você trabalha bem nessa linha de adubação foliar, e eu sou totalmente... tenho uma crença, né, muito grande que a adubação foliar para campos de produção de semente, ele tem um potencial até maior do que para a própria produção de forragem. Exato. Você tem uma planta que ela está, em algum momento, ela vai priorizar a produção de semente, que o dreno metabólico dela é a produção de semente. Isso. E nada melhor do que uma adubação foliar que você está, de certa forma, injetando na veia da planta, né? Então, eu acho que isso... Mas, novamente, é um mundo desconhecido nesse mundo de produção de semente, porque pouca gente acaba investindo tempo e pesquisa para isso, né? Como eu comentei logo no início da nossa conversa. Então, eu acho que são um ponto outro ponto, né, que merece aí futuros investigações aí por nossa parte, né, dos pesquisadores envolvidos, porque você via em algumas propriedades produtores, eu uso adubação foliar, o outro não usa, eu uso tal, então fica muito a critério da experiência que cada um... Não, isso é importante, obviamente que é. Talvez o primeiro passo para definir um protocolo metodológico para esse tipo de trabalho seja realmente escutar um pouco o que os produtores já usaram, o que eles têm de experiência, e aí sim, né, definir o que pode ser realizado para tentar ajudar esse processo, né? Mas tem muita informação que está muito retida na experiência de cada um. Exato. E seguindo, né, esse processo de produção de semente, vem a questão da colheita. A gente, principalmente as braquiárias, né, que são a principal, né,
dos gêneros aí utilizados nas produção de semente, porque também são as mais comercializadas. Sim. Ela tem a outra não domesticação, que é a degrana. Então, a hora que a semente ela atingiu a maturidade fisiológica, ela cai. Ela não fica lá esperando, igual uma espiga de milho espera a colhedora passar e colhê-la, né? Então, a semente ela vai para a massa, ela vai para o chão. Então, você não vai colher. Tem algumas... tem métodos de colheita, né, que também tentam colher no cacho, mas a eficiência é muito baixa. Então, pensando assim, em eficiência de colheita, acho que majoritariamente os nossos campos de produção eles são colhidos por varredura. Então, é um processo oneroso, é um processo que depende de um equipamento muito específico, né? Você não tem esse equipamento, ele acaba não sendo útil para nada mais, além de varrer os campos de produção de semente. Então, ele é utilizado durante 4, 3, depende da janela de colheita de cada propriedade, e ele fica o restante do ano guardado no barracão. Então, então, é um processo lento também. Acho que obviamente tem as variações, mas se você pegar um número genérico, as melhores aí estão colhendo aí de 5 a 7 hectares por dia. Então, você imagina. Eficiência baixa, né? Eficiência baixa. Isso eu estou falando das melhores. Dependendo do equipamento que o produtor tem, isso é na casa de 3 hectares por dia. Então, é um processo muito lento, né? Então, você tem esse outro item, né, de investimento no equipamento que ele é muito específico, então, para fazer essa varredura. E você geralmente está considerando ainda a varredura 3 hectares, mas considerando que já passaram outras máquinas antes. Sim, né? A máquina cortando, a máquina leirando, né? Então tem toda essa problemática ainda, né? Se fosse só colher, né, 3 hectares, beleza, mas tem outras máquinas que estão passando antes. Não, é um processo muito caro, porque caro no sentido de uso de equipamento específico, né? Porque você faz o plantio, normalmente, né, tem as particularidades de cada região, em novembro, aquele campo ele fica em crescimento livre, até floração, maturação, degrana, e isso coincide, né, com o início das colheitas de junho, julho, agosto ou setembro, né, acabam sendo os meses, pensando principalmente nas braquiárias, né, brisanta e talvez decumbens e outras, né, dos gêneros. E na colheita, acho que são 7 processos, né, que o primeiro a hora que vai colher, é o corte, depois do corte tem que enleirar, depois que enleirar tem um recorte, aí que entra para varrer. Você varre nessa velocidade aí de 4, 5, 6 hectares por dia. Depois, aonde estava a leira, você tem o que eles chamam de tombar a leira, você transfere aquela leira para uma área, né, do campo que você já varreu. Às vezes tem que fazer um recorte debaixo dessa leira e aí então varrer novamente, né? Então é um processo caro e lento, né? Por isso que ele acaba sendo caro. E se não sei quem teve a oportunidade, né, de ver uma colheita em um campo de produção de semente, você fica com medo, né, de entrar, porque é um poeirão que é esquisito. Deus me livre. Não, assim, a gente fica até preocupado com a questão trabalhista, né? Você pensa nas condições que os envolvidos estão, né? Mas geralmente tem se trabalhado com trator cabinado, tem toda uma questão que tenta, né, minimizar esses impactos, né? Eu lembro que eu ia muito para a região de Camapuã, subia um pouco ali para Chapadão do Sul, e dependendo do final do dia, na época da colheita de sementes, de forrageiras, você olhava para o céu e era uma nuvem de fumaça, e não deve ter mudado, né? E vai continuar assim, enquanto novas pesquisas, novos investimentos, talvez no desenvolvimento de equipamentos, né, não forem realizadas para
ter um avanço, né? Obviamente que se pegar o que tinha, talvez no início da década na primeira década de 2000 ou final de 90, era manual, né? Eram pessoas com vassouras, e isso já, de certa forma, evoluiu muito, né? Sim, claro. Com as varredoras que tem hoje, né? Que estão disponíveis no mercado. E isso é uma evolução que precisa continuar, né? Tá. Adenilson, vou só te interromper e dizer para quem está assistindo a gente, se quiser fazer perguntas aqui, fica à vontade, tem a interrogação aí, o campo de perguntas. Só fazer pergunta que eu vou transmitindo elas para o Adenilson. Vamos seguir. Beleza. E é um processo, né, que precisa muito cuidado, né? Porque para o produtor, de semente, né? Se esse processo, se durante o processo, por exemplo, tem chuva, numa área que ele já enlerou, que ele está com a semente pronta para ser varrida, isso afeta a qualidade da semente colhida. Então, é um processo complicado. Além disso, né, você tem que... Todos os cuidados anteriores, né, vão refletir, por exemplo, o quão foi bem controlada a questão de plantas daninhas, né? Porque você é um sistema de varredura aonde, sei lá, acho que são 2 ou até uns 5 centímetros, a vassoura, ela entra, que ela é uma palha, cabo de aço, Sim. e ela traz tudo aquilo para dentro, né? E vem semente, né? O banco de sementes no solo, ele é enorme. Então, os produtores, eles têm que ter esse cuidado anterior, porque, como eu disse anteriormente, né? Você tem plantas, limites tolerados de determinadas plantas daninhas, que podem ser ou não, podem, né, inviabilizar a comercialização do lote, né? Tá, Denilson, vou aproveitar aí uma pergunta com relação à varreção aí. Se não é possível aspirar essa semente, alguém perguntou aqui, se você já viu alguma coisa, alguma máquina trabalhando dessa forma? Vi, né, algumas adaptações que o pessoal fez, que a gente tentou fazer alguns testes utilizando as automotrizes, e aí eu vi o pessoal já desenvolvendo algo para tentar aspirar essa semente. Porém, a gente tem que pensar que é um processo de degrana que está acontecendo ao longo do tempo. As primeiras inflorescências surgem em abril e as últimas estão surgindo lá em junho, talvez. E o que acontece? É muito tempo que aquela semente está no solo. Então, o próprio processo de mecanização, de movimentação que você faz nessa palhada ou no campo, parte daquela semente, ela acaba ficando um pouco soterrada. Então, se você só aspirar, a eficiência não é tão alta, né? Então, isso acaba sendo um problema, pensando em coletar essa semente no solo. Então, não ajuda, mas pensando numa eficiência muito baixa, né? E aí, a questão da engenharia mecânica que tem que envolver para ter um aspirador tão potente em todo o processo de limpeza, aí eu já não sei. Provavelmente deve demandar um aspirador relativamente potente, né? Para resolver essa questão. Mas acho que só esse aspecto que você mencionou aí, de algumas sementes estar enterrada, dificilmente a gente vai conseguir um aspirador que tenha força suficiente para mexer essa semente ali que está um pouco compactada com o solo e puxar ela, né? Então só nisso aí a gente já perde bastante, né? A semente que cai na entrelinha até seria menos problemática, mas você tem a semente que cai na linha, e é uma parte considerável cai onde era a toceira, né, onde era a linha de plantio. Então, se você não tiver uma escova para coletar essa semente, a eficiência de colheita seria relativamente baixa, né? Então, acho que tem algo assim, não conheço... acho que experimentalmente tem mais opções do que a nível de produção, né? Em nível de produção. Sim. Então, seguindo, né, nessa linha de... Por que eu estou enfatizando a questão, né, do cuidado com o campo, né? O que isso impacta? Você imagina,
tenho algumas invasoras, por exemplo, deixa eu até consultar uma das aqui, né? É um capim custódio, que eu rodava um pouco ali a região de Rio Verde, ele é um peniceto, e tinha bastante, sempre via na beira da estrada e rodando com o pessoal da região, e falou, cada vez está aumentando mais esse capim custódio. Então, e é uma das toleradas. Você pode ter até 23 sementes, eu acho que é alguma coisa assim na amostra. Então, você imagina, você começa com 23, isso é permitido, porém, dali em algum tempo na sua propriedade, depois que você formou o seu pasto, ou dependendo se você usa, você faz integração lavoura-pecuária, né? Você usa a braquiária na rotação, imagina você depois volta com a soja ou o milho e você tem um problema de uma planta invasora que você levou para dentro da sua propriedade porque não se cuidou, né? Não preferiu pensar muito mais no preço, né? Economizar talvez 5, 10 reais no saco, né? De semente do que outras, né? Você pega o capim-colchão, também é uma que tem semente, um limite tolerado, mas assim, na minha opinião, é até demais, não deveria, porque ao longo do tempo isso pode gerar um problema grave na propriedade. Mas isso não é, o produtor ele não vai ter muita opção, se colocar tudo isso a zero, ele não vai conseguir comercializar, então isso depende muito da capacidade pós-colheita, né? Depois que isso de processamento das usinas que beneficiam essa semente colhida. Então, eu acho que a moral da história, né, para o produtor é assim, quando for comprar a semente, comprar de empresas idôneas, né? Comprar de boas empresas, porque comprar semente, às vezes, do vizinho porque é mais barata, é complicado, porque você pode estar criando um problema gigantesco na sua propriedade. Denilson, eu vou aproveitar esse assunto que você entrou de qualidade de semente e uma pergunta que veio aqui, veio uma afirmação e uma pergunta, né? A afirmação foi que o VC, o valor cultural da semente de forrageiro, normalmente são baixos. Como melhorar isso? Queria que você comentasse sobre o valor cultural. É justamente porque o valor cultural ele é produto, né, da pureza da semente e da germinação. Então, se a semente comprada, né, ela está com valor cultural baixo, é porque ou a pureza dela está baixa ou a germinação está baixa. Então você já tem dois problemas grandes. Qual é o problema? Tem limites, né? Eu acho que para braquiária brisanta a pureza mínima é de 60% e acho que a germinação também. Porém, tem uma variação em função da gramínea forrageira utilizada. Então, por ser baixa, é porque um dos dois itens está baixo. Acho que o Ministério não exige um VC mínimo. Ele só exige a pureza mínima e a germinação mínima. E a pureza mínima vai dizer assim, bom, parte do que você está jogando na sua propriedade é outra coisa que não semente. Então, isso é o problema. Um deles eu estou comentando que é semente de outras plantas daninhas. E pode vir, às vezes, torrão. Aí entra outro problema, que é a questão da qualidade fitossanitária dessa semente, né? Quais seriam os principais problemas? Você pode estar inoculando um nematóide na sua propriedade. Imagina uma propriedade que o foco dela é a produção de soja. E ela usa semente de braquiária como rotação, para plantar na palhada depois, e o produtor não se atenta, né, se esse item não é. Imagina o quanto de inóculo que não está indo através, né, de uma semente de má qualidade entrando na propriedade. Então isso é muito perigoso. Né? Acho que eu estou tendo um retorno aqui. Acho que parou. Bom, então essa é a questão. Da germinação, é um outro item que deixa eu baixar aqui, não sei se é meu. Da germinação, isso vai afetar naturalmente, né, a formação em si, né, a quantidade de plantas por metro quadrado após o produtor comprar e utilizar aquela semente. Então isso é o que vai fazer com que
o valor cultural seja baixo. Então, a forma disso é comprar semente de empresas idôneas, e eu acho que a cada vez mais evoluírem as pesquisas e evoluírem as exigências, né? Infelizmente, o mapa ele tem esse poder, né, de trabalhar com semente, de exigir que não seja comercializado sementes com pureza de 60, né, e levar isso para o máximo possível. A gente entrou muito agora acho que talvez nos últimos 10 anos, né, entrou de uma forma bem forte o uso de semente incrustadas. Eu acho que um dos benefícios da semente incrustada é que eles não têm essa quantidade de impurezas, né, porque num processo de incrustação ele tem que incrustar a semente pura. Então ele não vai conseguir fazer um bom incrustamento se tiver uma pureza do lote inicial 60%, né, tiver 40% de torrão, por exemplo. Então, eu acho que isso é um dos benefícios que o incrustamento traz, né, para o processo, para o negócio, né, de produção de sementes. Mas eu acho, Denilson, não só incrustada, né, a gente tem visto muitas empresas comercializando a semente pura, né, principalmente quando a gente está considerando aí sistema de integração lavoura-pecuária, onde que o pessoal tem distribuído essa semente, seja com avião, ou seja com essas máquinas elétricas acopladas aí no contrapeso do trator, que há necessidade de uma semente pura. A gente tem visto que as empresas têm trabalhado para sementes puras e aí, consequentemente, o valor cultural vai lá em cima, né? Então, eu sinceramente, eu vejo que essa questão de valor cultural baixo, ela está numa situação onde que o produtor, às vezes, não tem um equipamento adequado para fazer distribuição. A gente já viu até casos de produtores quererem diminuir o VC da semente para facilitar a distribuição, né? Porque, às vezes, o equipamento é ruim. Agora, quando se tem um equipamento que consiga trabalhar com taxas baixas de quantidade de semente por hectare, e a semente pura ela ganha disparado aí dessa semente de VC baixo, né? Essa já é as evoluções que estão acontecendo ao longo dos anos, né? O próprio, acho que a exigência do mapa para uma pureza de 60, acho que é de 2008, 2009 para cá. Aí então era de 40, o mínimo, né? Então, porque a evolução não permitia exigir. Hoje acho que já está em 60 e, como a gente disse, você comentou, né, tem empresas que estão entregando com pureza de 98, 99, exato, mesmo não sendo incrustada, né? Então, por isso que eu falo, né, comprar semente de empresas boas, de fornecedores idôneos. Eu já, durante o tempo que eu estava trabalhando diretamente com a produção ou com pesquisa de produção de semente braquiária, eu tinha contato com algumas revendas e eles me relatavam que eles perdiam vendas porque o produtor chegava e queria comprar semente com valor cultural abaixo do mínimo, ou seja, abaixo de 60. Justamente para essa questão de distribuição que você estava comentando anteriormente, dos equipamentos, né? Então, o produtor, alguns, né, isso eu acho que já mudou muito também. Estava enraizada essa questão de trabalhar, às vezes, com palha no meio da semente, por hora que jogava, distribuía isso. Então, só que é isso que tem que cada vez existir menos no mundo de semente, de produção de semente, naturalmente para os produtores que estão utilizando, né? Que é essa questão. E tem a própria questão de doenças, que é como majoritariamente é tudo colhido por varredura, você tem inóculos de fungo, né? Por exemplo, o próprio pânico, acho que é o Tanzânia, ele tem uma sensibilidade muito grande com mancha foliar, que é por conta dos bipolares. E teve um trabalho do pessoal da Embrapa, acho de Campo Grande, com o pessoal da Unesp, em Jaboticabal, que eles avaliaram, né, essa qualidade fitossanitária de lotes de semente de diferentes estados, Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, e praticamente em todos os lotes, né, foram encontrados esses fungos, principalmente bipolares e fusário, às vezes foma, e aí pensando na própria lavoura, né, pensando na própria pastagem formada, você já está formando a sua pastagem com inóculo lá que vai reduzir a produtividade da semente. Mas como lida com isso, né? Então,
a semente, ela tendo em contato com o solo, você talvez no processo de tratamento de semente reduza um pouco esse impacto, né? Talvez o próprio, quando a questão da gente não ter o hábito, mesmo quando a semente não é incrustada, de tratar a semente forrageira, isso pode gerar potencializar, né, esses inóculos de se desenvolver. Alguns deles vão apenas reduzir um pouco o crescimento, a velocidade de formação da pastagem, mas alguns desses inóculos eles realmente vão matar aquela semente de uma certa forma. Então isso vai, muitas vezes o produtor ele faz um bom preparo, cuida de todo o processo de formação, mas não cuidou da hora da semente, que a gente não vai ver isso no campo, né? Depois que você comprou a semente, se você olhar ela dentro do saco, você não tem como saber se ela está ou não com o inóculo, e você está já plantando uma semente condenada, né? Então acho que a gente precisa mais um item, né, para a gente, nesse nosso bate-papo aqui, que me chama a atenção para algo que talvez a gente não pense, né? A gente acha que é semente, é braquiarão, Sim. é braquiarão, então se é no saco A ou no saco B, continua sendo braquiarão, não é. Então eu acho que são os cuidados necessários para serem desenvolvidos, né? O produtor de semente, como eu disse, ele tem um desafio muito grande. Trabalhar com uma cultura que não é domesticada e não ter ferramentas para lidar com isso, né? Não ter herbicidas, às vezes ter que utilizar equipamentos muito específicos para isso, né? Denilson, eu vou fazer duas perguntas aqui, né? Lá nós temos três. Eu vou fazer duas em uma só, que é, primeiro, qual é o tempo, a vida útil de um campo de sementes, tá? Uhum. E a outra pergunta, que está, acho que, relacionada a isso, qual é o tamanho mínimo da área desse campo de semente, de braquiária, por exemplo, para o produtor, para compensar ele investir em uma colheitadeira? Eu não sei se... Aí como que é isso? Como que funciona isso? É o produtor que tem a colheitadeira, ele aluga, é alguém que presta serviço? Como que funciona esse processo? Bom, começar pela última, né? Sim. A questão, não sei nem qual é o valor de uma colheitadeira de semente. Então, a maioria dos produtores, Leandro, eles acabam tendo a sua própria colhedeira porque todo mundo está colhendo ao mesmo tempo. Então, Sim. a não ser que ele tenha uma área muito reduzida que alguém possa ir lá fazer uma prestação de serviço para ele, mas de uma forma geral, cada produtor acaba tendo a sua, né? Às vezes acaba alugando Sim. uma ou outra para complementar uma área grande que ele tenha para colher, mas em relação a qual é a área mínima, certamente não deve ser uma área muito pequena, mas eu não saberia te responder qual seria essa área mínima aí. Sim. Qual que foi a primeira mesmo? A outra é qual é o tempo de vida útil de um campo de semente? É um ano? São dois? Tem que plantar todo ano? A cada 2 anos, 3 anos? Como não, funciona mais ou entendi. menos? Geralmente se utiliza para 2 anos. Né? Tem produtores que não gostam de utilizar o segundo ano pela questão da própria... Às vezes ele usa o campo de semente como uma rotação. Então, se ele planta 1 ano, 2 anos, na hora que ele volta com a soja, por exemplo, no 3º ano, você já tem uma leira muito grande, pode prejudicar um pouco a plantabilidade, né, da cultura que vem depois. E até a quantidade de massa que você vai gerando naquele campo. Então, geralmente 2, em alguns casos, os produtores acabam utilizando 1 ano. Mas já vi campos de 3 ou 4 anos, que não é tão comum, né? Porque tem uma questão de você reduzir um pouco o potencial produtivo à medida que vão ao longo dos anos, né, do processo. Então, geralmente 2 ou 1. Então, mas a gente vamos considerar os 2 anos aí. Então, no 3º ano, o que ele faria? Ele faria o revolvimento desse solo para incorporar essa massa ou entraria com uma nova cultura? Como que é isso? Aí eu tenho que entender o que ele está fazendo com essa massa, né? Então, eu tinha produtores que eles enfardavam essa massa e vendiam para a produção de energia, para ser queimada, né? Ou tinha a opção de algum
pecuarista na região que às vezes aceitava ou queria essa massa, e em alguns casos, não sei se eu poderia dizer que talvez era a maior parte deles, muita gente queimava, né? Então, esse que você não pode deixar do primeiro ano para o segundo ano aquela massa no campo, né? Porque você vai, onde está aquela massa é a área que você não vai colher. E pensando, por exemplo, numa braquiária brisanta, é 40 toneladas, 30 toneladas de matéria seca por hectare que está lá. E ela, se você deixar ela amontoada, ela não vai sumir tão rápido, né? Então, pensando em outras, né? Porque você tem um volume de massa grande. Então, talvez você pensar em outro processo de colheita, que a gente não está conversando aqui, que talvez a colheita na palhada, que aí utiliza autopropelido, isso não é muito comum, isso porque você tem, como eu disse, você tem uma massa muito grande, né? Se eu põe uma automotriz para colher essa braquiária, a semente, né, dessa gramínea forrageira, a eficiência não é tão alta, porque parte da semente, da massa, ela fica no solo, e o que está no solo você não vai recuperar utilizando esse equipamento. E além disso, há necessidade de adaptações, né, no equipamento para colher essa semente que está na massa de forragem, né? Tem algumas gramíneas forrageiras que isso é usado de forma majoritária. Por exemplo, a rosiziense, porque ela não dá tanta massa, ela tem uma folha pilosa, então isso aumenta a chance daquela semente ficar aderida na palha, na folha, ou na massa como um todo e não ir para o solo. Então, é uma, né, das gramíneas forrageiras que utiliza muito dessa colheita na massa, que é um outro método de colheita, né? E aí tem a umidícula, né, que ela tem um hábito de crescimento com prostrado, então, para varrer, isso seria muito complicado. E, além disso, ela é uma das gramíneas que o processo de degrana dela não é tão rápido, então ela segura um pouco aquela semente na inflorescência, e isso permite um outro método de colheita, que a gente também não vai discutir tanto aqui hoje, até porque não é tão utilizado, que é a colheita no cacho, né? Então nós temos 3 métodos de colheita. O que é mais utilizado, que é o de varredura, um segundo, que é a colheita na massa, que é utilizado principalmente com rosizienses. Tem alguns produtores já desenvolvendo aí por conta própria maneiras de se colher essa semente na massa. E uma terceira, né, de forma mecanizada, é a colheita no cacho. Porém, aí você precisa colocar para secar, então envolvem outros processos, né? Sim. Ao passo que a semente que é colhida por varredura, ela já está com a umidade pronta para ser armazenada, né? Basta passar pelo processo de beneficiamento e pode ir para o armazenamento. Tá. Denilson, tem uma pergunta aqui sobre a questão de tratamento de semente. Se encrustamento seria a melhor forma de tratar essa semente, ou se tem outras opções de fazer esse tratamento. Semente nua, por exemplo, é possível ir para o mercado a semente tratada? Semente nua? Sim, eu acho que é possível. O encrustamento, às vezes, ele quando mal feito, né, ele é pior, né, porque você tem um encrustamento, às vezes, muito grande, muito espesso, ou o processo em si que foi utilizado, ele vai retardar um pouco o processo de germinação e, enfim, acho que alguns trabalhos, poucos, não muitos, que tem disponíveis aí na literatura, que estudaram o encrustamento lá atrás, eles traziam como não sendo uma coisa muito boa, mas eu acho que aí eram trabalhos que estavam estudando aquele encrustamento feito com betoneira, então acho que já teve uma evolução grande em relação a esse tema e as empresas utilizam muito essa ferramenta, né? Vendem muito os benefícios do encrustamento. Então, eu acho que talvez algum estudo para deixar isso menos duvidoso, mas sim, tem opções de tratamento sem ser um incrustado. Porém, hoje isso está vindo muita semente incrustada, né? Porque é uma tecnologia que está trazendo
relativamente alguns benefícios aí para o processo de formação de pastagem. Né? Tá. Vou pegar uma pergunta que veio aqui nas questões aqui, deixa eu tentar abrir ela aqui. Vamos lá. Em um ano de boa produção de sementes, qual o percento de perda na colheita? Bom, se a gente pensar numa colheita por... eu acho que eu estou entendendo que a perda que é no processo de colheita, né? Ou não sei se foi essa perda que eu entendi, né? Ele até complementou que fez outra aqui. Tem alguma estimativa de quanto se perde no processo de colheita de semente em anos de boa produção. Quanto que tem de perda? Quanto que fica no solo? Quanto que fica enterrado? Bom, quanto que, sei lá. Sim. É bem relativo da capacidade operacional que cada propriedade tem. Né? Então, eu posso falar um pouco pela experiência que a gente teve nos produtores que a gente acompanhava, que a gente tentava fazer esse levantamento, mas em alguns casos a gente chegou a coisa de 10, 15, 5% de semente que realmente não ia embora, sabe? Ela ficava lá no solo. E uma forma fácil de ver isso é quando um campo ficava do primeiro para o segundo ano, na hora que você voltava naquele campo depois da colheita, depois da primeira chuva, você olhava no solo e tinha germinação. Muita semente, né? Germinação violenta. Então, realmente, eu acho que o número em si ele é relativo da capacidade de operação de cada propriedade. Né? Então, o número genérico seria difícil de trazer, mas pelo que a gente viu, a gente tinha perdas consideráveis. Então, se pega um produtor que, não, eu não quero que a minha colhedora a varredura anda 4 hectares por dia, eu quero que ela faça 8. Então, naturalmente, ele anda mais rápido, isso reduz um pouco naturalmente o quanto de semente ele está recuperando. Né? Sim. Enfim. Adenilson, eu vi que lá atrás a gente estava conversando um pouco sobre a questão dessas gramíneas forrageiras, a colheita dela ser dificultosa por conta que nós temos plantas reprodutivas em vários momentos aí durante o ciclo. Né? Uhum. Você chegou de fazer alguma pesquisa ou tem alguma hipótese em mente sobre como a gente padronizar isso, fazer uma colheita padrão igual a uma lavoura de milho, igual a uma lavoura de soja? Você já pensou algo nesse sentido? Ô Leandro, eu penso, mas eu acho que igual uma lavoura de milho e soja nunca vai ser, justamente porque você tem essa habilidade, né, essa característica das gramíneas forrageiras, que é o perfilhamento. Né? Então, ela vai fazer isso. Sim. Eu acho que o máximo que a gente vai conseguir é identificar qual é aquela população de perfilhos que é responsável pela produção de semente. Bom, a população de perfilhos que vai ser responsável pela produção de semente é aquela que surgiu 60 dias antes da floração. Então, as estratégias que teriam que acontecer como manter aquela população que surgiu lá, por exemplo, em janeiro, para ela florescer em abril, por exemplo. Então, eu acho que a gente aí entra num outro mundo, talvez de reguladores de crescimento, né? Que a planta chegou lá em janeiro, você tem um monte os perfilhos, a população de perfilho que te interessa, você vai lá, de certa forma, fala, bom, vou reduzir o seu crescimento aqui para você não morrer tão rápido e chegar até o estágio para produção de semente. Sim. Mas, assim, é algo que a gente tem que caminhar muito. Né? Isso pode, talvez, não necessariamente ser feito com regulador de crescimento. Talvez você pensar na população, né, inicial que você está formando, e isso relaciona tanto o espaçamento entre linha quanto o espaçamento entre as sementes na linha. Né? Fazer com que ela aumente essa população de uma certa forma que não vai acontecer de uma forma exagerada essa compensação tamanho-densidade. Né? Porque você vê alguns produtores, eles falavam, né, falam ainda provavelmente, do quanto que o meu campo passou por um estresse em algum determinado momento durante a fase vegetativa, e isso fez com que ele produzisse mais semente. O que vem à cabeça, pensando de uma certa forma na fisiologia da planta, é que o que aconteceu com esse estresse? A planta ela parou de crescer.
né? Sim. Ela estagnou ali. Então, naturalmente, ela reduziu o perfilhamento. Então, o crescimento vertical, horizontal também foi, de certa forma, reduzido e manteve aquela população, né? Ou aquela geração de perfilhos, ou uma maior quantidade de perfilhos para a produção de semente depois do florescimento. Então, isso é algo que a gente pega muito com os produtores, né? Falar um campo, quando o estresse, né? Alguns produtores falam, o estresse no campo é sempre bom. E como às vezes eles falavam desse estresse? Falavam às vezes com uma fito, após a aplicação de um herbicida, né? Se trabalhava às vezes com uma subdose de um herbicida A ou B, aquilo dava uma fitotoxidez, aí eles falavam, não, isso é bom para o campo, né? Você escutava muito isso dos produtores, porque e talvez esse estresse, né? Estresse gerado pode ser a resposta para reduzir um pouco esse perfilhamento, manter aquela população de interesse, né? Então, as hipóteses não são claras, mas eu acho que caminharia nessa linha aí, Leandro. Muito bem. Adenilson, a gente vai caminhando já para o final da nossa live. O tempo passou rápido aqui. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Eu queria aí que em 2 minutos aí você concluísse dando principalmente o seu direcionamento do que você acha que é o futuro aí na área de pesquisa de produção de sementes forrageiras e também o futuro na produção, né? Qual é o caminho aí, tanto para a pesquisa quanto para a produção? O que é a sua opinião nesse sentido? Olha, Leandro, em termos de pesquisa, né, como a gente até falou um pouco, eu acho que é uma pesquisa básica para entender a dinâmica do processo de produção de semente. Então, essa seria a primeira pesquisa, né? Da mesma forma como a gente entendeu a dinâmica da produção de forragem, a dinâmica do acúmulo de forragem, a gente precisa entender ainda melhor, acho que alguns trabalhos já desenvolveram algo parecido, mas acho que a gente precisa gastar mais energia nisso, entender essa dinâmica. E essa dinâmica, ela passa a entender 2 dinâmicas, na realidade. Uma é a dinâmica de população de planta, outra é a dinâmica de produção de semente, né? Que é a dinâmica da formação de semente na inflorescência. Então, teria que envolver essas 2. E aí envolve adubação foliar, envolve talvez reguladores de crescimento ou fatores que promovam o estresse. Então, isso é uma área que a pesquisa básica, no meu entendimento. Para a produção de semente, naturalmente, a parceria com empresas que investem, né, que investissem na parte de equipamentos, né? Porque não dá simplesmente para pegar uma colhedora de soja e colocar ela para colher semente de braquiária. Então, eu acho que no futuro a gente tinha que caminhar dessa colheita por varredura para uma colheita na massa, para uma colheita no cacho. Eu acho que é isso que a gente precisa chegar no futuro. Isso tanto a iniciativa privada como a iniciativa pública, aí, entendendo processos e fazendo investimentos corretos. Aí. Eu acho que esse é o caminho. A gente ter menos invasoras, semente invasoras, ter menos patógenos aí sendo veiculados via semente, tendo uma produção mais estável, né? Então, acho que isso é o caminho para o mundo de produção de semente de gramíneas forrageiras. Muito bem. Adenilson, muito obrigado pelo seu tempo e pela aula que você deu para a gente aí. Foi um prazer a gente aprender muito aqui. Dizer para o pessoal que vai ficar gravada essa live, vai ficar no nosso IGTV e também vai para o YouTube. Quem quiser fazer mais perguntas aí mais à frente, fica à vontade em pegar o Instagram do professor Adenilson, que eu tenho certeza que vai estar respondendo vocês. Sim. Adenilson, brigadão. Foi muito bom. Eu que agradeço a oportunidade e outros momentos conversamos mais sobre produção de semente aí, pessoal. Muito obrigado. Excelente. Boa noite, pessoal. Um abraço.